Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de novembro de 2017. O que o Exército está insinuando sobre as eleições? Juan Arias, do jornal El País, escreveu no dia 11/11 que os comandantes militares exortaram à criação no país de um ambiente de tranquilidade política que permita, ano que vem, a realização de um processo eleitoral tranquilo, de acordo com um documento ao qual o jornal Folha de S. Paulo teve acesso. O que a cúpula do Exército está insinuando? Freud alertou que as palavras podem indicar mais do que expressam, porque revelam nosso subconsciente. E não é preciso ser um especialista em semiótica para saber ler o que está implícito na linguagem. Por isso, é importante entender o que os militares entendem por eleições tranquilas. O Exército, que em sua alta hierarquia afirma apoiar o processo democrático e sua fidelidade às instituições, deve possuir informações privilegiadas sobre o que ocorre no país. É possível que os comandantes conheçam a existência de interessados em contaminar as eleições, criando um clima de desassossego eleitoral. Não é um segredo que nas próximas eleições o Brasil, que não é uma república das bananas, mas um ator essencial dentro e fora do continente, tem muito em jogo. É o final de um ciclo histórico e estão sob suspeita muitos interesses abertos e ocultos, sejam políticos ou econômicos, que podem depender do resultado de eleições limpas. Não por acaso a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, acaba de afirmar que corremos o risco de não ter eleições com essa crise institucional. A que crise concreta ela se refere? Está querendo indicar que os brasileiros perderam a confiança não só em seus políticos, mas até em suas instituições democráticas? E se for assim, existe o perigo real de que as eleições possam ser abortadas e com quais consequências? E quem teria interesse em que não se realizassem ou que amanhã sejam impugnadas eleições que deveriam colocar o ponto final do chamado golpe contra Dilma, que deixou feridas ainda abertas que Lula tentou cicatrizar com sua frase já célebre e enigmática: "Estou perdoando os golpistas desse país". Gleisi, que fala com menos diplomacia do que os militares sobre o perigo que as eleições podem sofrer, antecipou que os interessados em boicotá-las são os golpistas, a direita. Ninguém ainda expressou abertamente, mas é possível que muitos políticos importantes, de direita e esquerda, pelo temor de que tanto eles como seus partidos sejam varridos após as acusações de corrupção que lhes inquietam, possam estar interessados em que as eleições, como parecem insinuar os militares, não se realizem em um clima de tranquilidade. No Congresso já se preparam para afrouxar, por exemplo, a lei da ficha limpa, que pode impedir que muitos políticos corruptos concorram nas eleições. O PT, que é um dos grandes que chega mais vulnerável a essas eleições, começou, por exemplo, a considerar a possibilidade de boicotar as eleições se a justiça impedir Lula de disputá-las. A presidenta Gleisi disse, em uma entrevista recente à BBC Brasil, que as eleições poderão ser consideradas uma fraude se Lula não puder ser candidato. Confessou que seu partido já está trabalhando nas redes sociais com dois lemas: eleições sem Lula são uma fraude, eleições sem Lula são um golpe. Um correligionário seu, o deputado por São Paulo José Américo, foi ainda mais longe. Chegou a dizer que se impedirem Lula de participar, pode ser criada no país, por não deixarem o povo decidir, uma situação de convulsão social e de risco de guerra civil. Nesse momento delicado, o mesmo Lula, o maior líder popular do país,
cuja candidatura condiciona fortemente o resultado das eleições, teria, de acordo com líderes de seu próprio partido, que esclarecer se pensa em se candidatar a qualquer custo, ou se respeitará as regras eleitorais. Poderia explicitar que só será candidato se existirem as condições jurídicas para que possa fazê-lo, para a tranquilidade do país e para contribuir com a realização tranquila das eleições. Lula tem o direito, como qualquer outro cidadão brasileiro, de disputar as eleições e o PT de defender sua candidatura apesar de seus problemas com a justiça ainda pendentes de um veredito final. Hoje são milhões que votariam em Lula segundo as pesquisas, mas para que ninguém possa tirar a legitimidade das eleições, isso deveria ocorrer somente se o candidato petista estiver nesse momento amparado pela lei. É, de fato, nos momentos cruciais para um país, em que podem estar em perigo os valores da democracia, quando os políticos de boa cepa devem saber se inscrever no livro da história. No livro Brasil Coração do Mundo Pátria de Evangelho Espírito Humberto de Campos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier informa que, no mundo invisível, reúne o Senhor as falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores e, enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a sua voz, como no crepúsculo admirável do Sermão da Montanha. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança sua maioridade é responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica, no concerto dos povos do planeta. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. Segue Humberto de Campos narrando as palavras de Jesus. A proclamação da República Brasileira, como índice da maioridade coletiva da nação do Evangelho, há de fazer-se sem derramamento de sangue, como se operaram todos os grandes acontecimentos que afirmaram, perante o mundo, a pátria do Cruzeiro, os quais se desenvolveram sob a nossa imediata atenção. Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Os discípulos do Evangelho sofrerão, certamente, os efeitos dolorosos da borrasca em perspectiva. Estaremos, porém, apostos, sustentando o Brasil espiritual, que, de hora em diante, passará a ser o nosso precioso patrimônio. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho, no país inteiro, e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações, na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra. Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. No capítulo das instituições humanas, os esforços que despendemos até agora estão mais ou menos encerrados. Compete-nos, todavia, em todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições, dentro das grandes finalidades de todos os labores das esferas elevadas do plano espiritual. Em mensagem psicofônica ditada pelo espírito Deodoro da Fonseca ao médium Divaldo Pereira Franco, na sessão da noite de 16 de novembro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, publicada em Revista Internacional do Espiritismo, março de 2006, temo depoimento daquele que transformou o Brasil de império.
em república e nos dias dormem, nas montanhas em que te apoias e na intimidade das águas oceânicas do Atlântico, que te banham de norte a sul, tesouros inimagináveis que te destacarão mais tarde no concerto econômico das grandes nações. Embora a conspiração deste momento contra as tuas matas grandiosas, sobreviverás às ambições desconcertantes de madeireiros, pecuaristas, agricultores desalmados, e dos conciliábulos nefandos que lutam pela destruição da tua Amazônia, que permanecerá como o último pulmão da terra, sustentando a sociedade que hoje se encontra sem rumo. Padeces, na conjuntura atual, a sistemática desagregação dos valores ético-morais, políticos e emocionais, os mesmos que abalam o mundo, mas esses transitórios violadores do dever passarão, enquanto persistirá a tua destinação histórica, pátria do porvir. Conseguiste libertar-te da mancha cruel da escravidão em etapas contínuas, que culminaram no gesto audaz da tua filha, que não teve pejo de, na ausência do pai, por fim ao abuso da exploração impiedosa do negro, também teu filho, no eito terrível e hediondo da perversidade. Logo depois, já livre do jugo da pátria-mãe que te humilhava, pondo-te em subalterna situação, aspiraste por voos mais altos, que um dia se transformaram em liberdades democráticas que sorriram para ti, e teu pavilhão verde, azul e amarelo tremulou, numa república, que a partir de então podia compartilhar do banquete internacional realizado pelos povos livres da terra. É certo que ainda estertoras, neste momento de desafios, quando a cultura cambaleia, a ética desfalece, a moral se perverte e os direitos humanos esquecidos são postos à margem pelos dominadores ignorantes de um dia. Tu, porém, sobreviverás a toda essa desdita, Brasil. Compreende, neste momento, a desenfreada manobra dos manipuladores da opinião pública e a daqueles que te dilapidam os valores, transferindo-os para os paraísos fiscais da ignomínia e da insensatez, porque esse hediondo crime contra a tua economia e os milhões de vidas, será de duração efêmera. Eles morrerão deixando tudo em contas secretas e em aplicações de que jamais se utilizarão. Enquanto isso ocorre, gemem no teu solo os filhos da miséria, ocultos nos escombros do abandono. As tuas vielas, ruas e avenidas nos pequenos burgos do interior nas metrópoles, vêm e sofrem inermes, a desenfreada correria da violência que se atrela ao selvagem potro da morte, dizimando vidas, taladas em pleno alvorecer. Para, porém, em paciência e compaixão, pagar o preço da tua destinação histórica, na tua condição de futura pátria da paz e do Evangelho de Jesus. Isto passará, e logo depois da noite sombria, uma aurora de esperanças irá colocar-te no lugar que te está reservado, quando poderás oferecer lições de misericórdia e de solidariedade ao mundo que não perdoa, tu que te apresentas em forma de um grande coração simbolizando afabilidade e doçura. Oro por ti, Brasil, e por vós, brasileiras e brasileiros, na condição de filho que também sou da terra iluminada pela constelação do Cruzeiro do Sul. Realmente Deodoro da Fonseca tem razão em orar pelo Brasil, pois de acordo com a pesquisa, apresentada nesta dia 27/10 em Buenos Aires, o índice de satisfação dos brasileiros ficou abaixo da média da região, que é de 30%. Os 5 primeiros mais satisfeitos com a democracia em seus países são Uruguai 57%, Nicarágua 52%, Equador 51%, Costa Rica 45% e Argentina 38%. Foram ouvidas 20,2 mil pessoas na região, entre junho e agosto deste ano. O levantamento é anual e vem sendo realizado desde 1995.
A pesquisa mostrou também que somente 11% das pessoas no país confiam muito ou razoavelmente no Congresso Nacional. Neste ranking, o Brasil ficou em penúltimo lugar. A lanterna ficou com o Paraguai, com 10%. A Venezuela 37%, Uruguai 34% e a Bolívia 32% estão entre os que mais confiam em seus parlamentos. No histórico da pesquisa, feita em pouco mais de 20 anos, a confiança do brasileiro em relação à democracia foi maior em 2010, com 54%. Naquele ano, 80% das pessoas no país diziam ver na democracia o melhor sistema. O índice agora é de 62%. Naquele ano, o Brasil não tinha os problemas econômicos de agora, mas para Lagos a visão sobre a democracia não é influenciada pelo comportamento da economia. Existe uma insatisfação do brasileiro com a classe política como um todo. A percepção é a de que o governo trabalha para poucos e privilegiados e que não está preocupado com os demais, disse. Quando perguntado sobre qual é, na sua visão, o principal problema do país, se a corrupção, a situação política ou a educação, 31% dos brasileiros responderam corrupção. Na média, a corrupção preocupa apenas 10% na região. Sabemos que Jesus está no leme do planeta Terra e devemos ter confiança no futuro, mas uma pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial, que se reúne anualmente em Davos, Suíça, constatou que, entre os 137 países que compõem seu índice de competitividade global, o Brasil ficou em último lugar.